Mas eu sou aquela pessoa que anota nos lembretes, anota. Nunca mais olha. Anota. Aí tu olha os lembretes assim, só, agora eu vou fazer isso. Aí tu faz uma das coisas, tu anota mais 5. Sim. Aí tu fica Aí sempre faz com uma 4 espécie acumulados. 5. Isso aí. Eu melhorei muito, me Eu acomodei também. aqui um pouquinho. Eu também. Senão pareceu um boneco de Olinda de poço. Ó, Eu vou acontecer parecer isso, talvez Até o um final do pouco. podcast, a gente vai acabar com esse cenário. Uia. Ai, é E a isso gente aqui, ó. mantém o cenário intacto, né? Pessoal, Não, mas eu fiz isso antes também. Eu Quase bati aqui derrubou no- a TV. Eu acho que Eu eu vou mais bati ficar aqui e cá. eu falei, olha só, muito eu. O prejuízo. Então, eu tô tentando ser um pouco mais, porque eu sou muito... Ai, somos. Né? Mas vamos falar, Eu vou começar falando disso. Já estamos no... De... Não, às vezes Não, eu dou né? umas viajadas, tipo, Fantástico Mundo de Bob, assim. Você lembra do Fantástico Mundo de Bob? Não, é da Betinho? minha. Eu Como acho assim, que não. Giovanni? Nem da minha. Tá gravando isso aí, né? Isso aí, vai pros erros. Vai pros erros. Sim, Vai isso pros tudo. erros. Eu também- Isso tudo vai A pro. gente é os reis do meme. Papo é de empreendedor e vem até com uma camisa hoje. Olha ó. aí. O que achou? Começando agora mais um nosso podcast que vai ao ar toda terça-feira às 21 horas pelo Conecta Mais Web TV. E antes de começar o nosso podcast, vamos agradecer aos nossos apoiadores Armazém Sabor, Gestão Contabilidade, Cloud Store, Femini, Tecmania, Livre Ortodontista, Arte Mobile, Óticas Lincoln, Master Treinamentos, Franco Moda Masculina, Cantina Mascarão e Viva Farma. Fala galera, tudo certo? Mais um nosso podcast aqui. Hoje temos um convidado muito especial que é empreendedor e o nosso assunto hoje vai ser empreendedorismo. É um assunto que eu gosto muito e me dedico. Então o nosso convidado é Bruno Petrikowski. Seja Seja muito bem-vindo. bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, pessoal. Três Bruno, empreendedores aí hoje. conta um pouquinho da tua história aí, como tu começou. Tu começou como eu também, empreendendo super cedo. Conta como é que veio, como é que nasceu isso, e aí a gente vai falando dos desafios do dia a dia aí. Show de bola. Cara, eu iniciei super cedo aí no empreendedorismo. E até hoje eu me lembrei de um negócio que em casa eu morava longe de locadora. Na época era locadora, né? Agora DVD, gente. DVD, sabe? VHS, pessoal mais novo aí que tá. Não, o pessoal não conhece. Era um CDzinho assim, ó. Não, tô brincando. É isso aí, eu até tenho ainda um que era pra funcionar, não sei se tá funcionando, mas eu tava me lembrando que eu morava longe, então, da videolocadora, né? E aí o meu pai era caminhoneiro, e aí ele trazia uns CDzinhos, enfim, de lá de onde ele viajava, em cima do Paraná, enfim, em São Paulo. E aí eu assistia em casa, então Rei Leão, enfim, tudo aquilo eu assistia dos filmes que ele trazia. E eu lembro que com uns 10 anos, eu acho, eu peguei todos aqueles DVD, era um monte de DVD. Aí lá fora de casa tem uma área, né? Então eu botei todos os DVDs em cima da área, em cima do murinho. E aí eu falei pra minha mãe, agora vai vir os meus amigos visitar. E aí eu vou cobrar 10 centavos por dia de cada DVDzinho que eles vão levar pra casa. Se eles Pra quiserem assistir. ver aqui, eles escolhem pra eles Fazendo um assistir. negócio. Então olha aí, já ia empreender agora. É isso aí, já é empreender. E já ia empreender. E também, eu sempre gostei muito de animais, assim. Então, sempre tive passarinho, cachorro, enfim. Eu tive o Bob, eu ganhei o Bob, era o meu cachorro, quando eu tinha 3, 4 anos. Assim. Ele ficou comigo até meus 14, 15, então cresci praticamente com o Bob. E eu queria também ter um zoológico, e aí tava tudo orquestrado, assim. Aí eu ia fazer o quê? Eu ia pegar, e tinha os passarinhos, enfim, tinha um amigo meu, vinha lá em casa, ele também tinha passarinho na casa dele, aí a gente ia juntar tudo, e aí eu ia cobrar uma entrada pro pessoal visitar. maravilhoso. Aí eu ia visitar os cachorros, ia visitar os passarinhos, e aí eu me lembrei, cara, já tava empreendendo aí, né? Já tava tentando... A mente já empreendedora. Exatamente. Então já nessa época aí já tava assim. Mas eu iniciei, eu estudei na verdade na Fernando Lusato, que é uma escola que nem existe mais. Aqui de Nova Prata? Aqui em Nova Prata, era uma escola estadual, cara. E eu lembro quando eu tava no terceiro ano eu acho na verdade. Tinha 3 pessoas no terceiro e 2 no quarto. E era junto a sala, assim. Aí tu dividia, tinha um quadro, era tipo aqui, aí no meio metade de cara do terceiro ano, metade do lado do quarto ano. E aí eu estudei lá naquela escola, tinha 18 alunos, não na minha sala, né? Sim, na escola inteira. É. E uma coisa que me marcou bastante também, que eu gosto dos animais, né?
Eu lembro uma vez com um tucano, porque a escola era meio no interiorzão, assim. Aí tinha um tucano, a gente encontrou um tucano querido machucadinho e tal. A gente tentou ajudar, mas não resistiu. Mas sempre gostei muito dos bichos. E aí eu iniciei lá, bem no interiorzão, assim, estudando lá, do meu pré até o meu 5º ano. Aí depois disso eu fui pra Caetano Panizello, que também é uma escola no interior, mas é lá no Rio Branco. E nessa época lá que eu já então tava querendo empreender dessa forma, né? Eu tinha falado antes, meu pai é caminhoneiro, então meu pai empreendeu também muito cedo. Eu ia perguntar isso, se vinha... Isso, vem da família, mas ele empreendeu muito cedo, assim. Ele largou ele trabalhava na roça com os pais dele, né? Ele largou com 20 anos, assim, a roça. Um pouco menos, eu acho até. E ele falou, não quero mais isso, largou a enxada, assim, falou, tô indo pra Nova Prata, vou achar emprego lá. Ele achou um emprego na Chevrolet, começou a trabalhar lá e tal, e depois ele comprou 20% de um caminhão. E aí que ele começou a viajar, 80% era da pessoa, 20% era dele, depois ele comprou todo o caminhão, e assim foi empreendendo, né? Mas como eu sempre digo, o empreendedor já tem no final do nome, né, da nossa profissão, o que é o final? Dor. Então o que aconteceu? Quando ele comprou o 2º caminhão, ele comprou em sociedade com o irmão dele, e aí depois de 1 ano, eu acho, nem isso, o irmão dele acabou sofrendo um acidente em Santos, em São Paulo, e ele é namorado, enfim, eles acabaram falecendo, e aí o consórcio do caminhão tava na mão do meu pai, e aí ele continuou pagando e toda a função, sem ter o irmão e sem ter o caminhão também. É empreendedor, né, gente? Empreendedor, tá aberto a riscos, né? Tu começou com 17 anos. Iniciei a empresa com 17 anos. A empresa ainda existe? Com 17 anos, sim, ainda existe. Eu iniciei, na verdade, com a ideia de ter uma sorveteria. Eu sempre quis... Eu comecei a trabalhar, na verdade... Lembra? Eu lembro. Eu sempre quis... Eu trabalhei, na verdade, como menor aprendiz. Foi o meu primeiro emprego formal, digamos assim. Antes disso, tem uma história legal também, que é... Eu jogava muito, né? Não sei se tu gosta de jogar. Nunca fui do... Eu fui dos games, né? Nunca fui. Então eu... Só que só PC, assim. Console e tal. A família também não tinha muito poderio pra comprar. Mas no computador, assim. Então meu tio tinha um computador com esse caixão e tal. Aí eu ia no quarto dele jogar. Ficava 2 horinhas, que ele permitia jogar 2 horinhas. E depois... Não, acabou, agora tem que dormir. E eu sempre fui do PC. Então em um dos jogos, que é o Dota 2, eu conheci 2 amigos. Que é o Elias e o Diego. Era o Sombra e o PDR, os apelidos dele. E aí lá, eles me mostraram, na verdade, indiretamente, como que era empreender já. Porque o Elias, ele vendia itens em um jogo. E, cara, ele fazia dinheiro com itens em jogo. Pra mim, aquele menino de 14 anos já era um negócio assim... Meu Deus! Já empreendendo, sabe? Já ganhando dinheiro. Ele tem 28 anos. E o outro tinha 23, 24 anos. E, tipo assim, eles já eram pessoas adultas, só que eles trabalhavam no computador. Pra mim, aquilo era um negócio, tipo, meu Deus. Como assim, é uma coisa tão modificada, né? Como é que eu... Eu falei, tá tão bom aqui. E aí ele me deu emprego. E aí, antes de eu trabalhar na Vipal como menor aprendiz, então eu trabalhei com ele. Eu ganhava R$400 por mês pra ficar vendendo item num jogo pra ele. Que massa. E aí, meu Deus, que maravilha. Olha esse mundo, já era uma nova realidade, né? Então eu trabalhei com ele, mas minha mãe queria que eu fosse CLT, então trabalhei na Vipal, lá aprendi muita coisa na Vipal. Saí da Vipal, fui trabalhar no meu vizinho, que é uma funilaria, um auxiliar de escritório. Lá também aprendi muita coisa, né, sobre como gerir uma empresa, enfim, várias coisas, contas a pagar, contas a receber. E aí que eu tive a ideia da sorveteria, que era o que a gente tava falando antes. Que o nome, muito criativo, Black Ice Cream, sorvete preto. E ia ter sorvete preto. É uma novidade, né, pra cidade, ia trazer o sorvete preto. E aí, a partir daí, eu comecei, então, a desenvolver tudo o que eu precisava, enfim, pra montar a sorveteria, que era a Black Ice Cream. E chegou a montar ela? Ela chegou a acontecer? Sim. Aconteceu, né? Aconteceu por alguns 6 meses. Né? Mas é que é algo super sazonal, né? Isso aí. Mas, assim, eu queria isso, era o sorvete preto. Então eu fiz tudo. Beleza, vamos lá. Tem que encontrar máquina, tem que encontrar balcão, tem que comprar a sala. Eu fui atrás de todas as coisas. E o sorvete preto, não sei se vocês já viram, ele é um sorvete feito com carvão vegetal ativado. Então, tipo, o pessoal da maquininha de expresso, assim, ele sai preto. O gosto que deve ter, o pessoal fica pensando, né? Mas é carvão vegetal ativado. Então tu coloca o gosto que tu quiser. Isso, o gosto que tu quiser. Podia ser chocolate, podia ser baunilha, podia ser o que quiser. Só a cor era preta, chama muita atenção. Então, um dinheiro emprestado da minha mãe, R$7.500, nós fomos na caixa fazer metade do pagamento da máquina do sorvete. Vamos lá, fizemos a TED.
E aí passou um mês, e aí mandando mensagem pro pessoal, será que quando que vai vir a máquina? Eles, não, tá vindo, tá produzindo, tá faltando uma peça. Eu, tá, beleza. Aí passou mais um mês, eu vou inaugurar mês que vem, eu preciso da máquina. Tava indo te levar a máquina, a caminhonete bateu. Bateu com a máquina em cima, não vai receber. Só daqui 2, 3 dias. Tá, passou 2, 3 dias. A máquina. Nada na máquina. Pararam de responder. E até hoje eu não recebi a máquina. Uau. Então, Golpe. Então eu não comecei do zero, né? Eu comecei do menos 7.500. Menos 7.500, na verdade menos 15, porque o 7.500 era da mãe, né? Então eu ia ter que devolver pra ela ainda. Então já comecei desse jeito. Já começou devendo. Já comecei assim. Mas eu não desisti, né? Então talvez muitas coisas me fizeram talvez pensar em, será que realmente é isso? Pô, levei o golpe. A sala que eu precisava encontrar foi uma função gigante para encontrar a sala. Então um jovem de 17 anos. Quem em sua consciência vai alocar uma sala para um jovem de 17 anos falando que vai empreender e que o negócio dele vai dar certo? Para pagar o aluguel. Porque se o negócio não der certo, ele não vai pagar o aluguel, né? Sim. Então, foi uma função para conseguir a sala também. E o sorvete preto nunca veio a ter. Mas a Black Ice Cream, sim. Sim, E aí, com esse problema de não ter recebido a máquina, foi com que eu fui atrás de outra alternativa. E aí a gente encontrou o sorvete tailandês, que é o sorvete na chapa. E aí, com o sorvete tailandês, a gente inaugurou. Chegou a máquina, eu fui com meu pai buscar, nós fomos no caminhão, buscamos a máquina, estamos no caminhão, chegamos em Nova Prata 3 dias antes de inaugurar e aprendi em 3 dias a fazer o sorvete, que ninguém sabia, porque não tinha na região sorvete. Então, internet, pesquisa, como faz, treinamento, era 11 horas da noite, estava lá. Treinando pra fazer. Sorvete pra todo mundo. Isso aí. E aprendendo a fazer antes de inaugurar, né? Aí inauguramos. E graças a Deus, sim, foi um sucesso, sabe? Talvez, há males, dizem, né? Há males que vem para o bem, então talvez tenha sido muito mais sucesso do que o sorvete preto. E graças a Deus deu tudo certo. Foi o primeiro dia, segundo dia, calorzão, era fevereiro, então tava super quente, a gente vendeu muito, 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 muito. Então acabou mudando, indo pra Petrus Coffee, que hoje é um café... É muito mais... Tem sorvete também, né? Tem açaí, tem uma variedade aí. Mas aí tu acabou indo pra esse lado pelo fato da sazonalidade do sorvete? Principalmente da nossa região aqui, né? Exato. E tu chegou a pensar nisso no início ou não? Não, porque eu tava tão empolgado em trazer essa novidade do sorvete preto que eu entrei nesse mundo e eu falei, meu Deus, isso é o diferencial. O pessoal vai adorar isso. Vou empreender e é uma inovação na região, né? Já existe, lógico, mas existia fora do Rio Grande do Sul inteiro. No Rio Grande do Sul tu não vai encontrar um sorvete preto. Então eu entrei tanto nisso, pensei em tudo. A parede era preta, os móveis eram pretos, brancos, era tudo pra ser a Black Ice Cream, ia ser tudo preto. Só que aí não tem mais sorvete preto. E aí por que foi a Petrus Coffee então? Porque não tinha lógica continuar com o nome de sorvete preto sem ter o sorvete preto. Sim. Isso aí. Então foi aí que eu falei, não, peraí, vamos ter que reformular. Junto nisso vem inverno. E a cultura da nossa região é que a mãe fala, filho querido, não toma sorvete que vai dar dor de garganta. Sendo que é o inverso, né? Quando a gente tá inflamado, ou quando a gente inflama alguma coisa, machucou, faz o quê? Gelo. Bota gelo. Na garganta não é diferente, né? Por que vai ser diferente na garganta? Teria que tomar gelo. Senão o pessoal da Itália, da Rússia, tá todo mundo gripado e com dor de garganta todos os dias. Porque é frio lá, eles tomam sorvete. Mas a nossa região é assim. E é cultural. Então demora muito pra mudar. Não é uma coisa que eu, com a minha sorveteria, eu vou conseguir. Se eu insistir, é mais fácil eu falir do que eu mudar a cultura do pessoal. E aí foi aí que eu mudei, né? E aí mudei pra Petrus Coffee. E foi sucesso também, está sendo, né? É, isso aí. Mas foi em 7 de agosto de 2019 que nós mudamos para Petrus Coffee. E Bruno, teve alguma inspiração? Porque eu já fui. E eu gostei muito porque me lembrou muito as cafeterias de São Paulo. Muito, 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 muito. Tanto na qualidade do atendimento, na qualidade do que você proporciona. Eu, enfim, amo torta de limão. E eu lembro que quando eu fui lá, eu fui naquela torta de limão. E aquilo, nossa, me trouxe muitas lembranças. Eu queria saber se é uma inspiração vindo de lá ou vindo de algum lugar que você teve pra fazer. Então, eu me inspirei muito nas cafeterias europeias, assim. França,
até mesmo Espanha tem bastante disso, né? Nós trazemos de lá essa ideia do ambiente externo, dos ombrelones, da identidade visual. Alguma coisa dos Estados Unidos, até anteriormente nós tínhamos uma bancada que ela ficava no vidro, assim. Sim. Então era uma bancada que tu sentava e tu ficava olhando a rua, assim, tu ficava olhando o movimento. E algo que aqui na região tu não encontra, né? Sim. Então nós trazemos isso. Hoje, na nossa cafeteria, na nossa primeira filial, nós temos também as mesinhas bistrôs com a vista pra rua e temos o espaço externo. Então foi muito inspirado nessa pegada, assim, nessa pegada europeia, do ambiente externo e ambiente interno. Isso pra desenvolver a cafeteria. E o nome, né? Petros Coffee. Por que Petros Coffee? Por quê? Por quê? Imaginar. É por causa do sobrenome, que é Petrikovski com café. Até uma brincadeira legal, na época a minha prima, a Luciana, tava trabalhando lá comigo. Que é a mulher do Laerto, meu primo. E aí eles foram pra Argentina e ele não sabia falar Petrikovski, o cara do ônibus. E ele chamava ele de Petros. Ô Petros. E aí ficou Petros. E aí Petros do Petrikovski. Aí ele ficou pensando, tá? E junta com café, Petros Coffee. No início ela ficou meio assim, não, é original, é isso aí. Sim, tem identidade, é diferente, sabe? O pessoal não sabe até hoje falar o nome, né? Então, mas eles chamam de Petros. Petros, então ficou Petros. Até a gente fez não foi bem um rebranding assim, mas só mudamos a logo, né? Porque antes era Petros Coffee tudo junto. Então na hora de ler o Petros Coffee tudo junto, tinha gente que sabia o meu sobrenome, ia falar Petros Coffee, se confundia com o sobrenome, falava Petros Coffee. E não saía o nome. Então, eu já chamei. Acontece. E aí a gente pensou, como iremos fazer então, sem alterar o nome, para que o pessoal fale, né, e chame de Petros Coffee ou de Petros, entendam que são coisas separadas. E aí foi aí que a gente mudou, então a logo, ao invés de ser inteira, então é Petros em cima e o Coffee embaixo. Porque é Petros, põe lá pauzinho, ó, Petros Coffee. Isso aí. Ensinando as pessoas a falar o nome, ó. Pela logo. O dono da empresa, a gente falou em várias coisas legais que eu quero trazer aqui. Primeiro, o empreendedor, né, como tu falou, o final do empreendedor tem dor, né? O empreender envolve algo que vai muito além do que a gente imagina quando começa, né? Eu já comecei super cedo também e a gente já começa não sabendo o que vai encarar. Então isso acaba ficando super... Como é que eu posso dizer? Super desafiador. E quando vem os pontos, por exemplo, de a máquina que não foi entregue, a sazonalidade do sorvete, tudo isso muitas vezes acaba te levando a um caminho de pensar em desistir. E o que muitas pessoas fazem. Ou então em pensar em voltar pro sonho dos nossos pais, muitas vezes, em ser CLT, né? Ter a carteira assinada, ter a estabilidade, que é a maior miração, ou a maior falsa segurança. E como é que tu lida com tudo isso hoje? Com toda essa dificuldade... Com toda essa bagagem que tu foi pegando e com todas essas dores que a gente sente. Eu já entendi como algo que é do processo. É algo que vai acontecer e todos os empreendedores, se tu for olhar, pode olhar a história de todos, a biografia de todos. A maioria deles tiveram vários erros e vários tropeços, né? Então a gente tava olhando do Caíto Maia. Errou muitas vezes e tá aí. Então é muito da resiliência, assim, de não desistir e entender que isso faz parte do processo. A dificuldade, ela vai surgir a todo instante. Sim. É nós entendermos ela, compreender e falar, o que a gente pode fazer, então, para melhorar isso ou para conseguir passar por cima desse obstáculo. Inaugurei então em 2019, em agosto de 2019, a cafeteria, Petros Coffee, tudo para dar certo. Inclusive a máquina do sorvete tailandês, surgiu uma oportunidade de nós irmos para Torres com ela. Verão, fomos com a máquina do sorvete tailandês para Torres, abrimos uma sorveteria lá em Torres, então mantivemos a cafeteria aqui. Ficamos lá então dezembro, janeiro, fevereiro, março de 2022. O que aconteceu em março de 2022? De 2020, pandemia. 2020, pandemia. Então, em 2009, mudamos, agora tá tudo pra dar certo. Pandemia. Então, tivemos que voltar de novo. Mais um obstáculo. E aí, voltamos. Lembra o caminhão que foi a Fernando Soares buscar a máquina? Agora o caminhão foi a Torres buscar a máquina, bota em cima do caminhão, e traz, volta Nova Prata. E não, peraí, agora a incerteza, não sabemos o que vai acontecer.
vamos aguardar os próximos Aham, fica capítulos. fechado. Tudo que fecha, abre, Covid, pode sair, não pode sair. Então, mais uma dificuldade, né? De novo, eu podia largar, eu falar, não, tá, vamos voltar a ser CLT. Mas estabilidade não existe, né, gente? Então, assim, vamos fazer o quê? Como pode vir a Covid e acabar com os negócios, pode vir muitas outras coisas externas que não estão ao nosso alcance. Como, por exemplo, aconteceu esses tempos atrás o furacão lá na Flórida. Enfim, nós, graças a Deus, aqui no Brasil não temos tanto isso. Sim. Mas um desastre natural vira, acabar com uma empresa, e tu fica desempregado. Então nós voltamos durante a pandemia, nos reestruturamos de novo, tá? Vamos pensar então de novo como empresa, vamos fazer ações, né, para conseguir trazer o nosso cliente com segurança, que ele se sinta seguro no nosso ambiente, que ele goste de vir aqui, que não seja um ambiente que ele se sinta mal. Então, se não pode sair de casa, mas para receber comida em casa ele tem que pagar, não, é injusto, né? Eu não posso sair, mas tenho que pagar ainda para receber. Então a gente baixamos a nossa margem, mas implementamos frete grátis. E no meio de tudo isso, a minha avó veio a falecer ainda para, né, me dar mais um baque, assim. E eu fui criado muito pela minha avó, como eu falei anteriormente. Eu também. A minha mãe, ela trabalhou sempre na Avipal, então eu trabalhava das 2 às 10. De manhã eu ia pra escola. À tarde, eu ficava em casa com ela, quando eu não trabalhava. E à noite, ela chegava às 10 horas, então a minha avó que me dava janta e toda essa função. Minha avó e meu avô, porque meu pai era caminhoneiro. Então meu pai sempre viajando. Sua minha mãe mãe sempre trabalhando. Eu fui criado por eles. Em maio foi, assim, bem repentino. Em março, pandemia. Em abril, ela descobriu que tinha câncer de pulmão. Nunca fumou nem nada, mas descobriu que tinha câncer de pulmão por hereditar, enfim. Foi um mês, assim, de hospital, indo pra casa, voltando 1 ou 2 vezes só, e ela acabou vindo a falecer. Pra mim foi mais um baque, mas foi mais uma coisa pra falar, não desiste que... porque quem fracassa normalmente é quem desiste, né? Não é quem... Exato. Não é quem segue, né? Quem segue um dia vai chegar no lugar que tem que chegar, a não ser que cometa o mesmo erro muitas vezes. Eu nunca joguei golfe, né, mas... Eu te garanto que o campeão mundial de golfe, quantas tacadas ele já errou? Nossa. Muitas pra ser o campeão, né? Então é só assim, treinando, errando, que a gente consegue crescer e se tornar um profissional de sucesso. Então tá, vamos lá, vamos brindar esse papo. Agradecer a Vinícola Mascaron. A gente tá gostando muito desse limoncello, galera. Sim, tá muito. Bom. No outro programa a gente já trocou vinho pelo limoncello. Sim. Tá uma delícia. Muito bom. A Vinícola Mascaron é uma pequena artesanal e familiar, tá aqui pertinho de nós e produz vinhos, limoncello, chocolates, coisas incríveis. Arte Mobile, no dia 12 de novembro, das 8 da manhã até as 5 da tarde, está com preços que se encaixam no seu bolso. Móveis em madeira maciça com descontos de até 60%. Leve a família e os amigos e vá conferir. É a sua chance de adquirir seu móvel com preço de fábrica. O feirão é na RST 324, número 6011, no bairro São Cristóvão, próximo ao trevo de acesso à área industrial, aqui em Nova Prata. Arte Mobile, móveis com um encaixe perfeito. E agradecer o Franco Moda Masculina, tô sempre vestindo o Franco aqui, nós homens modernos, Franco é perfeito pra nós. A loja é incrível. Lívia Ortodontista. Quer aproveitar ao máximo do potencial do seu sorriso? Invisalign é um aparelho ortodôntico removível, confortável e quase invisível. Ele conta com tecnologia de ponta para o seu planejamento 3D exclusivo. Femini Moda Praia e Moda Íntima. 18 anos, busca promover a autoestima através de lingeries que façam você se sentir poderosa e bonita. Acompanhe as novidades pelo Insta, @FeminiOficial, e vá lá conhecer a coleção Intense, uma coleção feita para você se sentir única. Tecmania. A Tecmania oferece a você o melhor celular do mercado e uma excelente assistência técnica. Venha até a nossa loja e conheça o que temos para lhe oferecer. Além de um ótimo atendimento, a Tecmania está com aparelhos novinhos e o super lançamento também, que é o iPhone 14. Então, dá uma passadinha na loja, vai lá conferir as novidades da Tecmania. Um beijo, Tecmania. Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui que a gente fez a caixa de perguntas lá no Instagram. Só interagiu? Rolou uma caixinha de perguntas no Insta. Muito bom. Achei legal essa pergunta aqui porque isso abre um leque bem bom. Ter uma grande ideia é tudo para empreender? Visualizei, tive a ideia de fazer um sorvete preto.
isso é tudo ou não? Precisa de outros skills, de outras qualidades, de outros... Acho que vimos já que não, né? Não basta ter só a ideia genial do sorvete preto. Já nessa ideia de sazonalidade, por exemplo, se eu tivesse focado muito mais nisso, já viria que não, tá, o sorvete é preto, mas o café também tem que ser preto pro inverno, digamos assim, né? Então tinha que ser café e sorvete preto. Então tem muitas coisas por trás, muitas skills que a gente tem que ter para conseguir empreender e ter sucesso. Nós estávamos comentando antes até, né, do podcast, sobre ter tantas ideias, mas não executá-las tantas dessas. E eu tenho isso, nossa, 1 milhão de ideias, mas eu consigo executar uma ou duas. Que o papel do empreendedor, eu acho que é justamente essa. É ter ideia. Agora, como a gente é dono de empresas ou responsáveis por empresas, ou a gente tem que ter outras partes, isso a gente vai aprendendo ao longo do processo também. Porque eu no início era eu já ficava mais na parte técnica, né? Então eu era super técnico. Certo. E digamos que as três... Então, empreendedor, administrador e técnico. Eu, como dono da minha empresa, eu era o técnico. Eu era 80%... Tava na ação. Se eu não tivesse na ação, tipo assim, eu era 80% do faturamento da empresa, a minha execução, né? A parte técnica. Então, sobrava muito tempo para empreender, para ter novas ideias, e muito pouco tempo para administrar aquilo que entrava. Então, nisso vai se perdendo também. Ao longo do processo, hoje, nesses últimos 2 anos, a gente conseguiu transformar minha parte técnica em 50% só da empresa, então aumentamos as outras partes, e a gente conseguiu dar mais atenção à parte de administração com pessoas especializadas, marketing com pessoas especializadas, comercial com pessoas especializadas, e aí volta a parte da gente empreender mais, em criar mais ideias. Vir as ideias, né? Sim. Eu acho que o nosso papel é esse, o papel do empreendedor é justamente esse. E a mente fica livre, início, né, Bruno, com certeza. Mas no início, todo empreendedor que tá iniciando e sem esse suporte, é tudo. No início, tu era tudo, né? É tudo. Então, tu podia ser muito mais executor e tava aí na parte técnica, tava executando, mas ainda assim, tu tinha que fazer o financeiro, tinha que olhar pra tudo. Tu não ia se doar, não ia ser, digamos... Tu ia se doar 100% no que tu tinha pro momento. Mas tu não iria ser 100% naquilo, tu não seria o melhor profissional naquilo, quanto se tu terceirizasse o restante das coisas. Exatamente. Então, chega um momento na empresa que tu tem que compreender isso, né? Senão tu vai optar e, na verdade, tu vai ficar sempre no técnico, vai faltar as ideias, vai faltar a inovação. O cansaço vai tomar conta. Vai tomar conta, e do nada pode vir um burnout ou algo assim, e aí acabou, né? Então, ou até tu chegar no limite e ficar... Estagnado também, né? Se estagnar e não evoluir. Porque um negócio que eu gosto muito, né? Por exemplo, o ramo de cafeterias. Nossa, existem muitas cafeterias no todo o Brasil e em todo o mundo. Eu gosto muito de visitar as cafeterias e ver o que eles fazem, o que eles estão fazendo, trazer novidades. Não é copiar, é trazer uma inovação. Inspiração, exatamente. Eu vejo como só que se tu tá muito no executivo, ou se tu tá lá fazendo café, digamos assim, como é que tu vai conseguir? Se tu é o dono da cafeteria que tem que ficar fazendo café, tu não... Daí tu não é o dono da cafeteria, né? Daí tu é o barista. Exatamente. E tem muito isso, e isso é um pouco cultural daqui também, pelo que eu tenho percebido, em o dono se entender como faz tudo do seu negócio. É claro que no início vai ter que ser, mas o intuito é crescer e dividir, porque vai dar oportunidade para outras pessoas, vai trazer pessoas. Mas aí funcionário tu vai ensinar, ele vai sair. É faz natural. Faz parte do processo. É natural, né? Exatamente. Vai ter que treinar mais gente, mais pessoas. Quanto mais gente tu tiver, mais rotatividade tu vai ter. E isso é muito natural. Eu escuto isso muitas vezes. Mas por que tu deixou a fulana sair? Eu falei, eu não deixei nada. Eu tenho uma oportunidade, Mara. A pessoa precisa estar rendendo enquanto está comigo. Quando ela achar que não faz mais sentido, ou a empresa... Porque as pessoas é que entrava a operação normalmente, né? Por exemplo, nós, ótimos executores, não sei o que, mas se a gente não se melhorar, ou às vezes não sair, tipo assim, eu um ótimo executor, um ótimo técnico,
não tão bom administrador, eu saio da parte administrativa, deixa com quem Uma sabe. pessoa melhor. Porque senão eu vou travar a operação Sim. da minha empresa. E muitas vezes a pessoa que tá ali ocupando, ela é ótima, mas a gente precisa ir. E uma hora vai travar. O momento que eu, no início, como todos, né? Então eu fazia o marketing, eu fazia o financeiro, eu fazia toda essa parte, toda a estrutura, como outros também faziam, né? Eu também fazia. É assim o início, né? Mas a partir do momento que se faz uma pergunta, será que eu sou o melhor em marketing? Será que tem alguém que pode ser melhor no meu cargo? Dentro da minha empresa, digamos assim, ou dentro da empresa que eu atuo. Será que eu sou o melhor? Não, pode ter outra pessoa que é melhor nessa função. A partir do momento que tu olha isso, tu observa isso, aí tu, não, legal, então eu não sou tão bom assim no marketing, eu vou me dedicar mais ao que eu sou realmente bom e deixar uma pessoa melhor crescer na empresa naquela função. E eu já encontrei dentro da minha empresa mesmo ótimas pessoas em diversas funções, iniciando como atendente, por exemplo. Iniciam como atendente, não, tu se destaca nisso, ó. Pode subir de casa, pode... Exatamente. Mas são muito de ciclos, né? Deixar a pessoa sair, que nem tu disse. Não é deixar sair. Não é deixar. Às vezes eu tinha uma funcionária, também iniciou comigo, hoje ela faz tatuagem, né? E o sonho dela era fazer tatuagem. Ela iniciou trabalhando comigo, ela prestava serviço pra mim, eu ia funcionária, eu ajudava ela em troca de remuneração pra ela conseguir fazer o curso que ela precisava pra depois ela se tornar empreendedora. Isso aí. Então foi uma fase na frase, foi uma etapa, né? E é justamente porque isso. Ninguém acorda de manhã, eu comento, ninguém acorda de manhã falando, o que eu quero ser da minha vida é atendente de cafeteria. Alguém tu acha que tem esse sonho? Não. Provavelmente não. É assim que a gente inicia, como atendente de cafeteria, e depois a gente vai se desenvolvendo. E é o que a gente espera, né? É o que a gente espera deles, né, Bruno? Quando exatamente. eles estão dentro da empresa, a gente espera a evolução deles também. E enquanto eles estão como atendentes de cafeteria, digamos, pode ser que ninguém tenha o sonho de ser, mas enquanto eles estão como atendentes de cafeteria, eles vão se doar ao máximo naquela função. Exato. Pelo menos devem. Né? Exato, exatamente. E até assim como é um processo passageiro, como no teu caso atendente, e no nosso caso, por exemplo, no meu caso, auxiliar. Ninguém vai querer se auxiliar de uma pessoa a vida inteira. Tem que se desenvolver, vai aprender, vai ficar ali do lado 1, 2, 3 anos, daqui a pouco tá um profissional, ou vai ter o salão da pessoa, ou vai para um outro salão, ou vai crescer dentro, dependendo das oportunidades. É um processo. Assim como carteira assinada, eu vejo que é um processo também. Pra te ter dinheiro pra fazer curso, não sei o que, pra te aprender, se familiarizar com o business que tu quer. A CLT é um processo inicial, mas ela é uma ajuda, né, de custo pra sobreviver enquanto tu aprende aquilo que tu precisa aprender. Pra conseguir empreender. É claro que nem todo mundo vai ser empreendedor. É claro que nem todo mundo tem esse sonho e vai pagar o preço disso, de não desistir, muitas vezes. Mas e tá tudo bem também, e tá tudo certo. Por exemplo, médicos. Quantos médicos são empreendedores? Tem alguns que abrem clínicas. E tem uns que vão trabalhar sempre em hospitais. E tá tudo certo sobre isso. O que eles fazem... E pra eles, se eles estão felizes, estão se realizando na profissão deles, que eles escolheram, tá super, hiper, mega certo. Né? O médico tá lá, tá salvando vidas. Pô, profissão mais digna do que um médico que quer salvar vidas, né? Então, ele pode ser CLT e tá super feliz. Como ele pode ser o dono de clínicas, enfim. Eu não sei hoje atualmente, mas o terceiro mais rico do Brasil é um médico. Dono de uma rede de hospitais. Exato. Empreendedor. Então, é um empreendedor. Mas tem um empreendedor também que vai estar trabalhando na clínica dele. Exatamente. Ou tem um CLT que daqui a pouco tem um empreendedor dentro da clínica, tem um empreendedor de cafeteria. Isso, e tem uma cafeteria dentro da clínica. Entendeu como gira o negócio? E é isso aí. E são fases, né? Assim como hoje imagino que os nossos negócios estejam na época do lucro, né? Jogamos o jogo do lucro. Sim. Que é algo para acumular capital. Assim como já tem empresas gigantescas. Eu já, inclusive, trabalhei numa empresa que fabrica produtos de cabelo, em que o business dela, pelo menos na época, hoje não sei como é que tá, não era vender. Não era vender, era equity, era crescer a marca aos olhos do mundo, para que aquela marca seja desejada, super exclusiva. Então, enquanto mais salões estiver, enquanto mais pessoas estiver comprando, a gente tá perdendo o valor da nossa marca. A gente quer exclusividade, então não vendam. Eu gosto muito desse assunto. Porque muita gente não entende que existem essas duas formas, sabe? A mentalidade das pessoas são, não, eles estão visando lucro,
Eles querem... Sim. Mas não é bem assim. Eles estão ganhando muito dinheiro, mas Pode na verdade, ser às vezes, também, né? tipo, tem um... Mas a gente tem negócio pra ganhar dinheiro, mas gente. não se investe Não, muito, o lucro né? nunca Se é algum lucro. empreendedor não tem seu negócio pra ganhar dinheiro, ele tem uma ONG, não é um negócio. Exatamente. Então o Isso aí não é empreendedor negócio. tem Fique que claro. ter... A empresa é pra dar lucro. E não é errado isso dar aí. lucro. Não. Eu vou trabalhar Tem que todos dar os lucro, dias né? porque eu ganho dinheiro. Se eu não fosse... E assim, a empresa que eu trabalhava, eu garanto que ela dava lucro. Ela dava lucro. O negócio dela não era dar lucro. Com o lucro que ela tinha no mês, o que ela fazia? Ela atingia o ponto de equilíbrio, ela reinvestia pra crescer e ser a top do ramo, certo? Ela tem que mesmo assim dar lucro pra conseguir reinvestir. Que é extremamente Entende? inteligente. Isso aí. Então ela atingia sempre o ponto de equilíbrio, vamos dizer. Às vezes até pode ficar no vermelho, enfim, mas o essencial é atingir o ponto de equilíbrio. Quando tu atinge o ponto de equilíbrio, não é nem lucro nem prejuízo. Tu tá reinvestindo toda a parte do lucro, investimento Que é isso pra que te crescer. E aí sim, tu vai crescer a empresa, certo? Mas tá tudo bem também tu trabalhar somente pelo lucro e no Vai ficar final contigo. redistribuir. No final do ano tu pode redistribuir entre os funcionários também, distribuição de lucros e assim por diante. Sim. São dois métodos de se trabalhar. Mas o bom é que o pessoal entenda que existem esses dois métodos, né? Existe. Mercado de ações, por exemplo, também, né? Vamos pegar a Amazon durante a pandemia. A Amazon durante a pandemia cresceu bilhões. Muito. Muito, tá? Eu acho que foi 6 bilhões. Só que o pessoal... Aí tá lá, manchete. Jeff Bezos cresce não. Jeff Bezos ganha 6 bilhões durante a pandemia. Aí na mentalidade das pessoas ele pegou 6 bilhões e guardou na botou conta. no banco ou no bolso, né? No bolso ou botou no banco. 6 bilhões. Aí é isso. Não, pô. A empresa dele cresceu, as ações valorizaram, então a fortuna dele cresceu 6 bilhões. Assim como... Se ele não vender a empresa, tá igual. Não mudou nada. Ele pode descer 6 bilhões e tá igual também. Então É que as pessoas não entendem, né? Isso, Assim ainda como não é um jogo o Zuckerberg agora com a Perdeu Meta perdeu bilhões, né? 3 dias atrás eu vi uma notícia na Forbes. Ele deixou Perdeu até de ser... 11 bilhões. Ele mudou até o ranking dos 11 mais bilhões. ricos do mundo, enfim. 11 bilhões. E com certeza não mudou nada, É isso aí. né? É isso Porque aí. é equity, é valor da marca. Valor do... Exato. Não é o melhor momento, talvez, pra ele vender agora, porque ele iria perder esses 11 Mas bilhões. você viu como é importante ter um branding forte? Aham. Tudo bem, o Facebook. Facebook era o nome do aplicativo mesmo, né? Aí tinha o Instagram e tal. Então, mas o Facebook era a holding em cima de todos. Mas se tem o Facebook como o nome, quando deu os escândalos do Facebook, do aplicativo Facebook, deu os escândalos no Facebook. Tu tem uma holding que é o mesmo nome. Então, logo a tua holding vai cair o valor de mercado. Sim. A partir do momento que ele se posiciona como meta, já visando esse novo mercado, peraí, se tiver escândalo no Facebook, não, a meta tá aqui. A meta não é o Facebook, Sim. entende? Então, a importância do branding aí no negócio, né? É a mesma coisa, se eu tivesse mantido o nome de Black Ice Cream, talvez eu teria o mesmo sucesso que eu tive hoje? Então, Provavelmente não. Talvez sim, não sei, né? Porque Mas a galera... provavelmente não, porque eles iriam ir por um sorvete preto e não iria ter o sorvete preto. Então o nome, o branding tava totalmente errado. Sim. Era um negócio pra ser escuro, pra ser dark e tal. E hoje a cafeteria tu entra, tu vê que é vivo. Total. É um ambiente bom, é um ambiente agradável. Tu vai com um amigo, tomar um café, conversar, trocar ideias, fechar negócios. Né? Que massa. Então o branding é muito importante dentro Muito importante. Bruno, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você chegou a fazer um planejamento de negócio quando você abriu as cafeterias? Por quê? Porque a gente entende que a tua marca é muito forte e a tua identidade ela é bem única. Então, eu tava aqui pensando numa pergunta sobre concorrência, mas eu não vejo uma concorrência para você, olhando de fora, tá? Eu não consigo ver uma concorrência para as tuas cafeterias por ter essa identidade única que ela tem. Quais foram os passos para isso? Foi proposital? Não, Bru, aconteceu? Ela foi realmente criando uma identidade muito forte, muito única? Como é que... Bruna, assim, eu acho que foi no decorrer, foi se criando, assim, não teve um planejamento estratégico para montar, até porque inicialmente era Black Ice Cream. Era um menino de 17 anos emancipado, querendo empreender com um sorvete preto. A gente tem várias coisas em comum. Eu fui emancipado, criado pela avó. Estudei em uma escola super pequena também até a terceira série. Acho que tinha... Não vou te dizer 20, mas devia ter Leão. Ah, não.
Quase. Eu ia falar o meu, bom, vocês devem imaginar o meu. Começamos super... Qual que é o teu? Várias coisas. Áries. Fogo. Mas não teve. Assim, foi o sorvete preto, então, né? E aí depois, na época da cafeteria, sim, nós pensamos um pouco mais na questão do branding, na questão de ter uma identidade. Sim. O brasão é inspirado, é Petroskop, o sobrenome é polonês, então o brasão é inspirado no escudo da Polônia, né? Que é dos ancestrais, enfim, quando vieram, toda a época da guerra, enfim. Então é inspirado nisso, o nome da cafeteria. O ambiente, como eu te falei, foi inspirado nas cafeterias europeias, mas a gente não teve assim, ó, vamos crescer até aqui, depois até aqui, os nossos valores são esses. É uma coisa que foi se moldando durante, né? E se tornou assim, hoje, muito talvez durante a pandemia, nós estávamos falando da pandemia, né? Então nos reestruturamos, em 2020 para 2021 nós crescemos 232% de faturamento. É muito crescimento, né? Muito por outras empresas no mesmo ramo na cidade acabaram fechando, outras mudaram o foco, então e a gente foi tomando assim, modo de dizer, tomando conta do mercado. Sim. Em 2021, em fevereiro de 2021, março, nós recebemos o convite de montar, então, junto na Clínica Alescense, montar mais uma cafeteria. Foi aí, então, que a gente deu o nosso primeiro passo de expansão. Não sei como foi um processo assim que foi acontecendo, nós fomos crescendo, e em 3 anos, hoje nós estamos aí já com 3 cafeterias, né? E uma indústria. Que também aconteceu. Que é o pilar das cafeterias. Exato, que é o que distribui, então, tudo o que a gente vende, que também é único. Então, também isso é uma ideia de, tu vê, não tem uma concorrência. Não, por quê? Porque tu não consegue comparar. O nosso produto somos nós que produzimos. A maioria das receitas são nossas. Então, eu quero comer uma torta, uma banoffee igual a da Petroskop. Não, tu não vai encontrar. Porque somos nós que produzimos com a nossa receita, na nossa indústria. Então é um diferencial esse produto, né? Um dos grandes... A questão do produto. Um dos grandes pontos disso que a Bruna perguntou é justamente a diferenciação, né? Tu não tem como comparar a Petroskop a qualquer outro lugar. É parecido com... Não tem como comparar. Então ali tu ganha um valor aos olhos, né? Que não é um preço, é um valor de uma marca, de um branding forte. A mesma coisa que a gente faz no salão. Agora a gente criou um método de tratamento próprio. Nosso. A gente não abriu... Único e exclusivo de vocês. Único e exclusivo. Que só encontra lá. Só encontra e a gente... os nossos colaboradores que executam, eles são treinados para executar, mas eles... ainda é um processo, né? Vai acontecendo aos poucos. Eles ainda não conhecem a ideologia por trás disso. Então é algo que não vai ter como comparar, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, a hidratação que faz no salão do Bruno e que faz no Casa Gamba. Por quê? Porque é um método nosso, criado por nós. E aos poucos a gente vai disseminando isso. Então esse é um grande segredo. A inovação e não dá pra perder o timing do negócio. Porque não. Quando tem, é executar. Eu tava olhando, até vocês devem conhecer mais, a Cris Arcangeli, né? Ela acredita numa parte de... ela lançou, eu não vou lembrar agora o produto e também não vou tentar adivinhar, né? Sim. Tá feio, mas ela lançou um produto que em 8 meses ela se tornou líder no Brasil do produto que ela lançou. Então é muito rápido as coisas. Sim. Acontece, é único, era dela, foi inovador. E foi o que ela vendeu? Lá no início, aí, né? Isso aí, bem no início. Isso te traz uma exclusividade muito grande, né? Quando a gente pensou isso no Casa Gamba, é aquele... Sabe aquele clique que dá que você fala, nossa, peraí, eu tenho um grande profissional tricologista que é o Giovanni, eu tenho a Bruna, que é farmacêutica, bioquímica, e eu tenho a Michelle, que é biomédica. Por que não desenvolver um protocolo exclusivo para cada necessidade da cliente? Por que não entregar essa qualidade para elas, né? Não ter essa entrega 100%. E foi aí que a gente começou a desenvolver esses protocolos, esses tratamentos exclusivos e atendimento exclusivo, o que foi o que o Giovanni falou, o que diferencia muito, né? Que é o caso do... E tu vê como é importante ter essa parte técnica, esse conhecimento por trás, né? Eu vejo hoje, até mesmo porque muita gente aqui na nossa região, por exemplo, eles têm um certo preconceito contra o café expresso. Agora tá se perdendo um pouquinho. Mas eles chegavam, por exemplo, no início da cafeteria, e eles queriam um passado. Ou muitas das cafeterias que vendiam o café era grátis. E esse é um problema na nossa região, porque... E no Brasil como um todo, né? Porque assim, o café sempre foi um produto secundário. Então, por exemplo, eu vou num restaurante
Eu almoço. Depois do teu pai, teve restaurante, né? Depois do almoço, o cafezinho, quanto que era? Nada. Grátis, porque o café é grátis, certo? Perfeito. Como eu vou cobrar R$7 em um expresso? Sendo que no restaurante do lado é de graça. Então tu imagina o trabalho que eu tenho, tá? Eu tive, né? Hoje muito menos, mas que eu ainda tenho, em mostrar que aqui tem um pequeno produtor que colhe o grão é colhido à mão, não tem nenhum bicho. O que tu tá tomando aqui é um grão selecionado, acima de 80 pontos. Né? É puro, é orgânico. Então o trabalho que eu tenho pra mostrar isso, entender que esses R$7, tu não tá tomando um simples café. Sim. É um café sem misturas, porque pela nossa legislação é permitido 20% de imperfeições. Então pode ir galhos, folhas. Sim. O café, na verdade, a gente tem o costume de tomar um café com açúcar. Por quê? Porque tem gosto de queimado. Por que ele tem gosto de queimado? Porque eles carbonificam o café para que esconda essas imperfeições como os galhos e as folhas e que tu não sinta a diferença ou na hora de olhar, tu não vê a diferençazinha do grão e do grão, ou já tá moído, né? Da folha, do que é ali. Não, tá tudo preto e tem tudo gosto de queimado. Então, tu não consegue. Mas tu toma um expresso e não tem gosto de queimado. Ele vai ter notas. Então, tem cafés que podem passar por métodos como o método de fermentação, o método Honey. Dentro de tudo isso, tu vai ter um café com outras notas de jasmim, notas de jabuticaba, tudo isso dentro do café. Então, como eu tava falando, esse conhecimento técnico é essencial para que tu consiga montar dentro do teu negócio produtos de qualidade e demonstrar pro cliente que não é simplesmente fazer café, não é passar como a gente passa, é um negócio diferente. Tá muito atrelado também à experiência do teu cliente no teu negócio, né? A gente fala muito isso no salão. Com certeza. E a gente valoriza muito a experiência da nossa cliente naquele local. Eu estava falando do café. Muitas pessoas olham como algo simples, mas muitas vezes traz memórias, né? Uma vez eu fui em um local onde eu tomei o café na taça. Eu achei... Na taça de vinho. Na taça de vinho. Eu achei, assim, extraordinário pela experiência, sabe? Por estar vivendo aquilo, eu falei, nossa, que legal. E a pessoa vinha... Taça de vinho. Exato, e a pessoa vinha e falava... Por causa do aroma, né? Então tu vai conseguir sentir as notas muito... Tu coloca o café num nível... Isso aí. Né? Isso aí. Mas o que tem hoje no Rio Grande do Sul com o vinho... é o que no futuro a gente busca que aconteça com o café. Que ele deixe de ser um produto secundário. Exatamente. Porque o nosso café, o bom do nosso café, ele é exportado. E o resto, digamos assim, é o que fica pra nós. É o que tem imperfeição, é o que é queimado. Tem muitas marcas. O café ele tem 4 classificações, né? Tu tem o tradicional, tu tem o superior, tu tem o gourmet e tu tem o especial. Aí tu vai no mercado, muitas marcas acabam escrevendo assim no logo. O logo, a marca embaixo, especial. Aí tu olha o selo do lado, é superior. Aí a segunda classificação. Começou a olhar isso agora, uma dica boa. Mas olha aí, sempre olha o selinho ali, o que tem no selo da associação. Se ele é superior, se ele é gourmet. O especial é o melhor que tem, que é o grão selecionado, acima de 80 pontos, que vai ser o grão sem imperfeição, né? Ele pode até tá moído, o essencial é moer na hora, mas ele pode até estar moído já, mas se ele for... especial, significa que é um café de boa qualidade, é um café que tu vai pagar, lógico, um pouco mais caro por todo esse processo manual de colheita. Natural. Exatamente. Mas a experiência, é isso, é vender experiência, né? Não adianta eu ter a melhor torta, o melhor café, a pessoa, tudo bem, é um acompanhamento. A torta boa, o café bom, o limoncello bom é um acompanhamento. Mas o que a gente tá fazendo aqui? Trocando ideia, trocando conhecimento, tomando um bom limoncello, entende? É o acompanhamento, é o produto todo, bom, né? É o todo, é quando a pessoa vai no café, tomar um cafezinho, uma torta de qualidade, e ela fecha um negócio, entendeu? E ela reencontra o amigo de tempo, começa a conversar sobre a vida. É essa troca que é o que a cafeteria vende, o que todos os empreendedores, na verdade, buscam, né? Que é a experiência. Eles buscam isso aí. Hoje é a experiência. Galera, quero falar pra vocês que o verão tá chegando e na Viva Farma o bronzeador Australian Gold é ideal para conseguir o bronzeado perfeito. Pode ser utilizado em todos os tipos de pele e somente essa semana em qualquer Viva Farma de Nova Prata está com 7% de desconto. Fazer estoquezinho aí de Australian Gold pro verão. Ótica Lincoln, veja o mundo com outros olhos. Aproveite as melhores lentes e armações do mercado e encontre o óculos ideal para você.
E Master Treinamentos, torne-se um profissional nas áreas que mais crescem no mercado nacional. Vá para Master Treinamentos e esteja preparado para o sucesso, que é o que a gente busca tanto. Sucesso. Pensando em empreender, a Gestão Contabilidade possui soluções completas para você iniciar uma empresa de maneira assertiva. Contamos com uma equipe especializada e com vasta experiência no mundo dos negócios. Cloud Store, proporcionando aqui esse look maravilhoso do nosso podcast. Muito obrigada, meninas. Se vestir bem também é uma forma de auto-amor. Então dê uma passadinha na loja, confira as novidades, vocês vão amar, tenho certeza. E Armazém Sabor, com a proximidade das festas de final de ano, queremos lembrar vocês que o Armazém Sabor, eles montam cestas personalizadas e lindíssimas para você presentear seus amigos e toda a sua família. Então estamos aí entrando em novembro, que antecede. Já tem que organizar o presente o do final de ano Natal. pros colaboradores, Já tem que né? começar a pensar nisso aí, certo? Um beijo, Armazém Sabor. Deixa eu juntar duas perguntas aqui. Uma é para complementar o que a gente tava falando agora, que é fácil conquistar clientes e oferecer algo melhor do que a concorrência? Não, é o esperado, não é que vai ser fácil, né? É o desafio, É né? tudo isso que a gente falou até isso agora. Que a gente tenta fazer. E uma outra que é bem legal aqui. Quero juntar mais uma. Ó, quais os principais pontos de um plano de negócios? O que a gente estava falando agora é que os nossos negócios foram amadurecendo e a gente foi vendo as necessidades e foi adaptando e foi melhorando e tudo isso. Então eu acho que o planejamento muitas vezes ele é legal porque te ter um norte, né? Bora daqui, Sim. mas ele não é tudo. No meio disso pode acontecer uma pandemia. Sim. E o teu planejamento faz o quê? Exatamente. Tu tem que mudar o teu planejamento. Então, assim, ele tem, lógico, tem que se ter um planejamento. Mas empecilhos vão acontecer. O mercado pode ser outro do que tu esperava, né? Isso não quer dizer que ele vai acontecer 100%. Exatamente. Mas tu tem um norte. Tu tem que então, tu tem que saber onde tu quer chegar. Aí tu vai saber, o caminho é esse aqui, tô trilhando o caminho. É Mas aí. tem muitas pessoas que ficam naquela, planejei meu negócio, desenha todo o negócio e não executa. Então, tem que ser 50-50, eu acho, né? Ou até menos, eu acho que tem que ser também. 20-80. Pode ser também. Porque não adianta tu planejar, assim, ó, o planejamento sem execução, ele é muito pior do que ação sem planejamento. Exato. Porque se tu faz uma ação, tu não planejou, ela pode dar certo ainda. Uhum. Mas tu só planejou e tu não fez a ação, Não saiu do lugar. tá igual. É um sonho, tá legal, tá aqui, né? a folhinha tá escrita, né? No papelzinho tá escrito bonitinho. Exatamente. Mas se tu não Não teve adiantou o nada. ato, né? É muito dessa coragem, assim. No início eu não sei. Tu vem o pai já era empreendedor, enfim. Aham, já acabou tinha seguindo, já tinha um caminho, digamos assim, né? Mas é muito dessa coragem e desse não ter medo, né? Primeiro por mim, por exemplo. Cara, podia dar errado, mas eu só ia saber se eu tentasse abrir o negócio e ver, deu errado. Aí eu volto e falo, vou admitir, não, Sim. errei. Olha aí, não é assim, aonde que eu errei, vamos aprender com os erros. Aí, como eu tentei, deu certo. Ó, acertei aqui. Mas tem o ato de não ter o medo de agir, não ter o medo de executar, né? Muita gente tem medo, nossa, ideias maravilhosas. Eu vejo o pessoal me falando, eu vou bastante dar palestra nas escolas, né? Um negócio que eu gosto muito de fazer. E o pessoal tem muitas ideias, mas não sabe como executar, ou tem medo que dê errado. E vai Não dar, sabe se muitas tem- vezes vai dar. Com certeza. Maior provavelmente parte vai das dar. vezes. Porque se tu for... eu sou empreendedor de sucesso, vamos dizer, tá? Tá. Tudo que eu falei aqui, o golpe de 7.500, pandemia, tudo isso, são coisas que vai dando errado no processo, né? Quantas coisas não aconteceram Meu contigo Deus. também, Eu peguei né? um negócio que já tinha um processo, mas precisei elevar o nível e a minha missão era essa, mas cresci muito através de cabeçada, né? eu De acho- coisas erradas, de decisões erradas, de falta de maturidade, que só vai ter maturidade errando. Errando, com certeza. A ideia de você seria aumentar o ticket. Ou ao mudar o público totalmente, ou ao mudar o público Não, pra na aumentar época, o ticket. na época em que eu na época- iniciei, isso na aí. época que eu iniciei na gestão, assim que eu comecei a cuidar e administrar do salão, era mudar o público-alvo, aumentando Certo. o ticket. Perfeito. Normalmente, quando tu tenta aumentar o ticket, tu vai mudar o direcionar um público. pouco o público. Mas mudar os processos também, trazer tecnologia. Então, hoje, tudo é sistema dentro do salão, né? Montar os protocolos.
criar uma identidade. Essa mudança é muito mais difícil do que já iniciar um negócio dessa forma, Sim, né? modificar algo que existe é mais trabalhoso. E hoje, o nosso negócio, eu falo muito porque na nossa área de salão de beleza, as pessoas abrem um salão de beleza. Ah, é só um salão de beleza. O nosso não, o nosso ele é realmente uma empresa com departamentos divididos, com pessoas especializadas naquilo, ou seja, é muito mais do que eu abrir uma porta e fazer uma escova, entende? Então, coisa por trás, né? Exatamente, então a gente procura fazer com o nosso negócio algo muito, muito, muito elevado. E estamos conseguindo, né? Tanto que mudou muito o Casa Gamba desde quando o Gil assumiu. Sim, não era nem Casa Gamba, né? Era um outro nome. Sim. Então foi uma construção e ainda é. E é necessário eu sou naturalmente inquieto, então quando eu vejo que algo tá dando certo, tá assim, mas tá muito linear, vamos tentar um nível, vamos tentar aumentar o nível. Eu também, não sei se acontece contigo, Bruno. Eu até na cafeteria, assim, tem um sofá que tá aqui, aí eu olho pra ele, ele fica 3 meses ali, ele não se mexe do lugar, eu falo, como que ele não se mexeu do lugar? Aí eu vou lá e eu troco, e aí eu falo, não, agora tá diferente. Já tá na hora de mudar. Agora que eu mudei o sofazinho, parece que mudou, agora vai. Agora isso aí. Você tem que ter uma mudancinha assim pra dizer, não tá igual, não tá estagnado, entendeu? Sim. Exatamente. Eu tenho essa inquietude. Eu sou bem assim também. E até o negócio dentro dessa inquietude, eu tenho o Petroscoff, enfim, que é o principal, né? Eu sou membro do Conselho de Turismo, como vocês falaram anteriormente. Então, muito junto nessa área de cafeteria, mas eu recebo muito turista e por causa disso eu represento o setor da gastronomia. Nós aqui em Nova Prata, nós temos um potencial turístico gigante. Sim. Também é outra coisa que me instiga, assim. Mas por estar sempre a mente a milhão e querer fazer coisas, uma coisa que eu gosto muito são startups, né? Esse mundo, assim, das startups. Se a gente quiser falar um pouquinho sobre isso, um negócio que eu acho muito legal. Assim, quando eu pergunto para as pessoas se o Nubank é uma startup, se o Nubank dava lucro, era o que a gente estava falando antes, né? Anos de prejuízo, né? E aí eu penso, mas como que vale tantos milhões e não dá lucro? Eu falo, é o mundo das startups, meu amigo. É isso aí. Tu vai inovando e vai trazendo aportes. Isso, pra conseguir, são fases, né? Tem a seed, tu vai ter várias fases e tu vai crescendo desenvolvendo essa tua ideia. Mas tu entende que no início é só um investimento seed, né? Realmente seed, é uma semente, é um negocinho que tu tem a ideia. Então, tu desenvolver. Elon Musk, tem muita gente que não gosta, agora ele comprou o Twitter, né? Então, por bilhões, 44 bilhões. 44 bilhões. Mas ele tem muitas startups, assim, que se tu vai a fundo olhar as startups, aí tu fala, meu Deus, não é verdade que é isso. Sabe, tem uma que é de transporte. Tu fala, bom, isso não é um metrô? Não. São túneis subterrâneos, a vácuo, que mandam as encomendas dentro de cápsulas, tipo, muito rápido, mas muito rápido. Aí tu fala, como é que é possível um negócio desse, né? E ele teve a ideia. Com a ideia, não, como vamos executar. Então, e mais várias, inúmeras, né? Bem amplo, Marte, né? Mas tu vê como ele sonha, sabe? Tudo inicia nisso. Tudo inicia em ter um sonho. Eu quero povoar Marte. Tá, como eu faço então pra povoar? E a partir daí tu vai executando. E de quem eu preciso pra... E isso, quero comprar o Twitter, vamos dizer assim, né? Tá, como eu vou fazer isso? Na primeira tentativa não deu. Aí ele viu, errei. Vamos dizer assim... Tá, vou dar um passinho atrás, como eu farei pra agora conseguir? Foi lá e comprou. E qual será que é o intuito que ele tem com o Twitter, né? Olha, ele deve ter sonhos. Não deve ser manter no mesmo nível. Não deve ser. Até eu vi uma notícia que o perfil verificado do Twitter agora é $20 por mês. Ele vai começar a cobrar. Então ele vai rentabilizar, talvez isso, que hoje era... Precisava ser uma pessoa conhecida só, enfim, né? Mas ele tem outra empresa também, que é a Neuralink, não sei se vocês conhecem. Não. A Neuralink é uma empresa de tecnologia, enfim, mas é de inteligência artificial. Então são chips, aí eles estão testando chips em, não sei, enfim, mas são chips humanos, assim, sabe? E aí, nossa, um negócio surpreendente. Dessa parada já tenho medo, já começa a ter medo. Eu também já começo. Mas eu acho que assim, ó, não é muito que os robôs vão... Sim. Tem muita gente que diz que os robôs vão tomar conta, assim, do mundo, né? Eu digo não, porque quem que cria os robôs? Mas tu chegou a ver aquele do Google que deu... Não vi. Não viu? Ele meio que interagiu com a pessoa, ele, sabe? Sim, criou vida no negócio, no processo.
Mas tu vê como a gente tá tão... Cara, volta 20 anos. Não tinha nada disso, né? Tinha um celularzinho que eu ia... lógico, menos de 20 anos, né? Que eu tô com 21 anos hoje. Nossa, muito novo. Muito novo. Eu falei que iniciei com 17, eu não falei quanto eu tinha, né? Então, eu lembro do celularzinho, era abrir e fecha. Eu falei com a anteninha, joguinho da cobra. Isso aí. E hoje a gente tá ali povando Marte. Entendeu? Hoje a gente tá que loucura. E eu vi um dado esses dias em que falam que 300 profissões deixarão de existir nos próximos 5 anos. E irão existir 30 novas. Dessas, né? 300 que vão ser extintas, 30 novas. Muito de se reinventar, né? Mas muitas profissões são inventadas todos os dias, né? Se for ver, gestor de tráfego. O que era o gestor de tráfego antes? Não, um nome inventado, é uma profissão que foi inventada, né? Não existia tráfego antes. Depois da pandemia, então, muitas outras profissões surgiram. O próprio influencer. O cara que escreve, mas era jornalista, não copywriter. Não, ele faz legendas, ele consegue interpretar muito do que... O que é essa imagem aqui passa na escrita. Então, mais uma profissão. Então, inúmeras profissões foram aparecendo. Exato. Eu até comentei esses dias, tinha um menino que ele queria ser mecânico. E aí eu falei, por que então tu não, né, quer ser mecânico? Tu pode ter uma startup. Eu falei pra ele, tenta imaginar algo que não tá sendo bem feito, não precisa reinventar a roda. Não precisa criar, né? Ela já tá ali. Já tá. E agora tenta imaginar algo que consiga facilitar, enfim, algo que não está sendo bem feito, uma forma de facilitar e fazer isso bem feito, né? E aí eu falei, por que então não para trocar pneu? Então um braço que tu só encaixa no pneu e tu dá o play no braço. E o braço sai, tira os parafusos, tira o pneu, pega o outro, é o robozinho, né? Encaixa e fechou. Eu, por exemplo, não sou lá o mais habilidoso em trocar pneu. Então, eu provavelmente compraria um robozinho pra me trocar o pneu se acontecesse, entendeu? Mas é uma ideia, é um sonho, e aí depois disso, como vamos executar isso? Viabilizar então, isso. Como vamos viabilizar. E aí surgem startups, surgem 1 milhão de coisas que o empreendedorismo nos permite fazer e imaginar. Que massa. Vem novos planos aí, Bruno? Sempre tem, né? A cabeça tá sempre a milhão. Então, pretendo continuar aí empreendendo, pretendo continuar ajudando as pessoas e passando esse conhecimento aí que em alguns aninhos de estrada, muito novo, como iniciei, o pessoal acaba me buscando e vendo como... eu tenho 17 anos hoje, por exemplo, pessoa, né? Ele com 17 iniciou, então como eu posso me inspirar, o que ele fez, o que eu posso fazer? Porque vai pegando até um outro cuidado que eu tava vendo, o Vale do Silício há muito tempo já não contrata mais pessoas só pela graduação. Tu ter um diploma importante, mas não é isso que vale, a tua experiência no mercado, no mercado, no business, o que tu já fez, quais são teus resultados, né? O que tu tem pra ajudar. Então... É que uma vez o mercado era assim, né? Muito ter diploma, não, tem que ser engenheiro civil, ou tem que ter o diploma. Hoje, com essas inúmeras profissões criadas, tu não precisa mais ter um diploma pra ser um gestor de tráfego, né? Agora, não é mais pro diploma. O estudo é super importante. Claro. O conhecimento sempre é super importante. Mas o conhecimento não se reduz à faculdade, a diploma. Né? A faculdade existe uma forma de conhecer. Assim, uma pessoa me pediu também esses dias se as faculdades iam deixar de existir, ou se só com o YouTube tu ia poder se formar em tudo e não ia precisar mais fazer faculdade. Já pensou? Mas eu falei pra ela, olha, se fosse um médico, por exemplo, formado no YouTube e um formado na faculdade, eu iria fazer a cirurgia formado na faculdade. Eu não confiaria muito no formado no YouTube, né? Porque vai ter a prática, vai ter residência, vai ter toda essa função. Então, lógico, as faculdades não vão deixar de existir. Eu acho que a minha profissão também aí já se baseia mais, porque são mais técnicas, né? Sim. Você assistir 2.000 horas de alguém cortando o cabelo e tu não cortar nenhum, vai dar. Não vai adiantar, né? Exatamente. Eu costumo falar aqui no cabelo porque a cada hora de curso, 20 horas aplicadas, pelo menos. Eu aprendi a fazer uma coisa, faz 20 horas. 20 horas daquela coisa pra... porque senão tu... Não, e aí a gente entra naquela questão. Médico, ok, você pode ter ali o teu diploma de médico, mas vai contar muito a experiência que você teve, que você já realizou com aquele diploma. Tipo, você pode ter ali o nome... Sou cabeleireiro, tá? Mas o que você já fez como profissional cabeleireiro, né? Quais são as suas realizações e quais são as suas experiências e o que você entrega, né? E
E por aí vai. Eu tenho uma... Só pra finalizar... Real, né? A prova real. Pra finalizar, tem uma realmente... frase que eu gosto muito que diz assim, que nós não somos quem nós achamos que nós somos não somos o que os outros acham que nós somos a soma dos nossos resultados. Né? Porque o Bruno pode vir aqui falar coisas lindas de empreendedorismo, mas não tem nada. Sim. Não tem negócio, não tem nenhuma cafeteria. nunca deu Sim, errado, nunca sim, deu sim. certo, né? Pois Então é, é o pois resultado do Bruno que traz ele aqui. Exatamente. E isso é muito legal. E chegamos ao fim do nosso podcast, galera. Passou Vocês rápido. não, pessoal. Muito Mas rápido. quando a conversa é boa, passa, Muito né? rápido. É isso aí. Fica o convite pra voltar aí pra nós falar mais de Exatamente. startups, que é algo que é bem legal, que abre Pois é. a cabeça da galera. Com certeza, podemos voltar sim, pessoal. Foi um prazerzão aí. Prazer, nossa. Parabéns Muito obrigado. pelo teu negócio. Enfim, maravilhoso. Eu quero agradecer os nossos obrigado. apoiadores, Armazém Sabor, Gestão Contabilidade, Cloud Store, Femini, Tecmania, Livre Ortodontista, Arte Mobile, Ótica Lincoln, Master Treinamentos, Franco Moda Masculina, Cantina Mascaron e Viva Farma Farmácias. Tem presentinho aqui Presentinho pro criativo. Bruno. Ah, muito obrigado, muito obrigado. E... Que Você anotar as os seus ideias. planos de negócio. Que sairão muitas. As Sim. ideias. Negócios. E o mimo do Armazém Sabor, que é maravilhoso também. Se tu quiser Com deixar carinho. o teu arroba aí, como as pessoas te encontram, Com acho que eu certeza. vou colocar isso aqui pra Pode ser. cá. Vai ficar na minha frente aí. Fala teu arroba aí. O pessoal no Instagram é Bruno Petrikovski, é Bruno _ Petrikovski. E é por lá mesmo que eu me comunico. O Facebook eu deixei de lado. Ah, é. Facebook. Maravilha. Valeu, galera. Bruna com 2A, F Matos. Arroba by Giovanni Gamba. Muito obrigado. Um E até beijo. terça que vem. Beijão. Até. Obrigadão, pessoal.